Olá pessoal, então estamos na nossa segunda videoaula, né, que vai tratar então do tema do nosso segundo bloco, né, do segundo módulo da disciplina, que versa sobre ética, né, e nesse caso específico sobre a ética grega, né. Então a gente vai falar um pouco de Sócrates, Platão e Aristóteles, né. É importante ressaltar para vocês que aqui na videoaula, infelizmente, não dá tempo da gente tratar com a profundidade que a gente gostaria. Então, talvez a gente precisasse de um curso todo de filosofia para tratar da ética em Sócrates, um todo para tratar da ética em Platão, um todo para tratar da ética em Aristóteles, né? Ou quem sabe uns dois para tratar do Aristóteles, né? Então, são algumas ideias principais que a gente traz aqui e tenta aprofundar nos textos complementares que vão lá, são disponibilizados junto com o módulo, né, junto com as videoaulas. Alguns outros textos acabam sendo disponibilizados, como vocês viram, no primeiro módulo, depois, por conta das discussões que surgem no fórum, né, que é a forma da gente estar contribuindo para a discussão e também tentando aprofundar, né, o debate, para que a gente não fique numa discussão rasa, senso comum, né, sobre algumas coisas que às vezes retiram o foco do principal, né, e acabam prejudicando mesmo o aprofundamento do conteúdo, tá? Nesse sentido, aqui o que a gente vai ver hoje também são algumas ideias principais desses autores, né? Tentar compreender que papel tem a ética nesse período e para esses autores, mas de forma alguma esgota o assunto, né? E de forma alguma os textos complementares dispensam a leitura das obras dos filósofos, né? Isso é importante que vocês tenham claro desde agora do início do curso, né? No fórum do primeiro módulo a gente teve vários posicionamentos e questionamentos sobre algumas questões, que o importante seria que vocês lessem as obras, né? Que para algumas dúvidas que surgiram, que vocês fossem ler os diálogos de Platão, quando faz referência a Sócrates, ou a própria República, né, para compreender o que é a ética para Platão, enfim. No caso do Aristóteles, a ética Nicômaco, né, então, principalmente. Então, é importante que vocês tenham isso bastante claro, tá? Bom, a gente vai falar então sobre a ética grega, né? Como vocês viram de forma geral e introdutória no módulo 1, a gente tem essa discussão, vamos dizer assim, né, que não temos um consenso se a gente deve distinguir ética e moral ou não, né? Contemporaneamente a gente tem autores que defendem que essa é uma distinção que sempre foi meramente didática para melhor compreensão, e alguns dizem até que ela nem deveria mais ser ensinada aos alunos, porque acaba confundindo mais do que auxiliando na compreensão. Então, nesse sentido, né, é importante que vocês compreendam que não temos um consenso, né? Há quem defenda e continue contemporaneamente distinguindo, e há quem identifique essa distinção como desnecessária, vamos dizer assim, né? E prejudicial, inclusive, para a compreensão do que é ética. Então, a ética grega, né, que é a que nos interessa aqui nesse momento, ela tem uma peculiaridade, né, que a gente vai poder perceber depois ao longo do semestre, que é o fato dela estar intimamente ligada à política, né? Então, ela inclusive, ela surge, né,
nesses diálogos do Platão sobre Sócrates, por exemplo, né, na própria República e depois na obra do Aristóteles, como necessária, né, a ética como necessária para a vida em comunidade, né, e pro agir, né, do cidadão, para o posicionamento, né, a atuação política desse sujeito, tá? Então é importante a gente ter claro que ela está relacionada à democratização da vida política, né, que surge na Grécia, particularmente nesse caso em Atenas, né? É um momento, um período que a gente tem que compreender também que é um período de transição onde está se abandonando aquelas preocupações naturalistas, né, dos pré-socráticos, como vocês devem lembrar, já e devem ter visto no semestre passado, né? Então, essas preocupações que os pré-socráticos tinham de tentar explicar a origem dos fenômenos naturais, a origem do cosmos, né? Essa preocupação de cunho naturalista vai dar lugar, vamos dizer assim, em grande parte por influência dos sofistas, né, aos problemas do homem, né, e sobretudo então os problemas políticos e morais. Tá? Então, nesse contexto, né, que a gente vai ter Sócrates, Platão e Aristóteles preocupados com a existência de uma vida em comunidade, né, e numa comunidade democrática, limitada e local, que é, né, a cidade-estado, a polis. Então, eles estão preocupados de como vai se dar, né, como vão se dar as relações entre indivíduo e comunidade, indivíduo e sociedade dentro da polis. E o que eles elaboram, então, é nesse sentido, né, pensando na vida do cidadão. Tá? Então aqui a gente tem uma relação íntima entre política, ética e política. Tá? E isso é importante porque vocês vão perceber ao longo do semestre que essa relação, né, essa ligação entre ética e política, ela vai depois, de certa forma, ficar esquecida, né? Vamos usar esse termo, vai ser abandonada e só vai ser retomada depois, lá no período moderno, com ética e moralidade em Hegel. Tá? Hegel vai ser o que vai de novo resgatar essa relação entre ética e política. Tá? Então, depois de Aristóteles, a gente vai ter uma desvinculação, a gente vai ver quando nós falarmos já lá da ética estoica e epicurista, né? Na nossa próxima videoaula e também depois no medievo, que há uma desvinculação entre ética e política. Então, isso é uma característica que a gente tem que ter muito clara, né, e prestar muita atenção nessas mudanças, né, que acontecem nas correntes, né, filosóficas e, por consequência, nas correntes éticas. Tá? Então, a ética nós vamos falar na próxima videoaula, né, a filosofia e por conseguinte, a ética dos estoicos e dos epicuristas vão surgir num momento em que a ideia de polis, né, ela já caducou, vamos dizer assim, ela já foi abandonada. Né? Então, eles vão ter outras motivações, né, para pensar uma ética, né, e também as relações, né, entre indivíduo e comunidade, indivíduo e sociedade, tem outros termos, diferente desse período que a gente está falando hoje, que é do Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, importante que a gente tenha isso bastante claro, né, porque quando a gente estudar lá os estoicos e os epicuristas, a gente vai ver uma mudança de tom, vamos dizer assim, né, e essa mudança, ela não está descontextualizada, né? Pelo contrário, ela tem relação direta com o momento que eles estão vivendo, tá bem?
Bem, então, compreendido, né, esse contexto em que surgem essas correntes, né, compreendendo o período, né, que se insere o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né, vamos falar um pouco em termos gerais da ética para Sócrates, desculpa. Vamos falar de forma geral da ética para Sócrates. Então, a ética, é importante que a gente ressalte que a ética para Sócrates, né, pelo menos a partir do que nos mostram os diálogos do Platão, né, ela está intimamente ligada à epistemologia e à antropologia, né, de Sócrates. Em que sentido? Bom, a questão é de que para Sócrates, né, o saber fundamental, né, é o saber a respeito do homem, né? O saber fundamental para o ser humano, vamos dizer assim, é se compreender, né? E daí a questão antropológica também, né, que é o período, então, né, a gente sai de um período naturalista e ingressa num período antropológico, né, em que há uma preocupação de se conhecer, de conhecer o homem, né? E nesse sentido, para o Sócrates, é um saber fundamental, né, esse acerca do homem, né, acerca de si mesmo, né? Tanto que daí deriva aquela frase, né, clássica, conhece-te a ti mesmo, né? Esse saber para Sócrates, né, ele se caracteriza então a partir de 3 elementos, né, como a gente pode perceber aí. Primeiro, um conhecimento universalmente válido. Segundo, antes de tudo, né, esse conhecimento universalmente válido é um conhecimento moral, né, e o conhecimento prático, conhecer para agir retamente, ou seja, é fundamental que o ser humano, que o homem, né, conheça a si mesmo, né, que tenha também um conhecimento, então, universalmente válido, um conhecimento moral, né, e esse conhecimento, ele tem uma aplicação, vamos dizer assim, uma aplicabilidade que é, que vai, digamos assim, ser aplicado, então, para o agir corretamente, né? Retamente, né? O reto agir. Então, para agir eticamente. Nesse sentido, né, nós podemos caracterizar a ética para Sócrates como uma ética, a ética de Sócrates, né, como uma ética racionalista, né? E ela tem algumas concepções que são bastante importantes, né? Que é a ideia, então, de bem enquanto felicidade da alma, né? E o bom seria aquilo que é útil, né, para a felicidade. A virtude, né? Então, enquanto capacidade radical e última do homem, né? Ou seja, a virtude nesse sentido é o conhecimento, né? E o vício, então, seria a ignorância. Então, um homem virtuoso, ele teria conhecimento e, sobretudo, conhecimento sobre si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, então conhecimento sobre si mesmo e conhecimento moral, né? Para agir retamente, né? Corretamente. E o vício, que esse homem estaria sujeito, então, né? Seria o vício da ignorância. Em que sentido? Bom, de desconhecimento, de não saber, né? Não ter o conhecimento universalmente válido, então, o conhecimento moral, o conhecimento para agir corretamente. Se a gente pode caracterizar essa ética, né, para Sócrates como uma ética racionalista, né, então a gente tem uma concepção de bem como felicidade da alma e do bom como útil para a felicidade, então, né, o bem seria a felicidade da alma e o bom seria aquilo
que nos é útil, que nos leva, então, que nos permite, né, alcançar a felicidade. E a virtude, então, seria a capacidade radical, né, e última do homem. Radical no sentido de raiz, né, de origem. Então, a capacidade radical e última do homem, que seria essa virtude, então, né, seria uma capacidade última que o ser humano tem, que é de ser virtuoso, né? E o vício, então, como ignorância, que a gente falou, né? Daí, uma tese que é de origem sofista e que vai ser, de certa forma, também utilizada pelo Sócrates, né? É de que a virtude, ela pode ser transmitida ou ensinada, né? Então, daí o papel da educação, né? Por isso que também, de novo, a gente tem a relação, né, entre a ética e a epistemologia, né? O que é a epistemologia, né? A questão de como se dá o conhecimento. Se vocês lembrarem um pouquinho, né, tentarem recordar do semestre passado, a gente viu que o Sócrates acreditava no parto do conhecimento, né, e o papel do professor, do educador, do mestre, então, né, era ajudar, né, auxiliar, quase que o papel da parteira num parto, né, fazer com que o aluno, o discípulo, enfim, desse a luz ao conhecimento. Então, né, ele acredita que o ser humano, então, está grávido, né, de conhecimento, e cabe ao educador, ao mestre, ser o facilitador, vamos dizer assim, né, para que se dê esse conhecimento. Nesse sentido, né, daí o papel também desse educador, desse mestre, para a questão da virtude, né, enquanto capacidade radical, ou seja, de origem, né, que está no ser humano, né, ela não é algo que vai ser depois introjetada no ser humano, né, mas ela está, para Sócrates, a virtude está já no ser humano, né, é uma capacidade do ser humano, e essa capacidade última dele, né, e então cabe ao mestre, ao educador, fazer com que esse sujeito, né, esse aluno, esse discípulo saia, né, da ignorância para que possa dar a luz ao conhecimento, né? Então, daí as 3 etapas do método dele, que a gente também já viu, vocês já viram no semestre passado, não temos tempo aqui para retomar, mas enfim, né, que parte já da ironia socrática, né, só sei que nada sei, e daí as 3 etapas do método para chegar ao conhecimento, então, né, e por conta disso a própria virtude, né. Então, nesse sentido, né, o educador, o mestre também teria esse papel, né, de auxiliar o discípulo, o aluno a sair da ignorância, né, e chegar, então, descobrir a sua virtude, né. E justamente por acreditar nisso, né, que daí o debate, né, e daí as críticas do Sócrates, pelo menos um dos grupos de sofistas, né, que é por conta do relativismo, do subjetivismo, que ele vai atribuir então a esse grupo de sofistas, né, que principalmente a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, não haveria nenhum conhecimento, né, verdadeiro ou universal, e sim só as verdades a partir do próprio sujeito e tudo mais. E o Sócrates vai ser bastante duro, né, primeiro
inicialmente falando de uma forma geral, nos parece que ele fala de todos os sofistas, mas vocês sabem que contemporaneamente já se percebeu, né? O próprio Giovanni Reale, no seu livro História da Filosofia, né? O volume 1, ele já lhe traz uma nova abordagem, né? Que se percebeu que, na verdade, se consegue identificar pelo menos 3 grupos de sofistas, né? E as críticas do Sócrates, na verdade, são a um dos grupos, né? Até porque eles tinham motivações, interesses e falavam sobre coisas diferentes, esses grupos, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma ética racionalista para Sócrates, né? A gente tem para ele, então, uma relação, né? Para Sócrates, ele acredita que a bondade, o conhecimento e a felicidade estão entrelaçadas, porque a bondade, o que é bom é o que é útil para se chegar à felicidade, né? O conhecimento, então, é o conhecimento, né? É uma virtude, é o que nos conduz também à felicidade, né? Então, e a felicidade é o que se almeja, né? Nesse sentido, é o que o ser humano que conduz, né? É a própria concepção de bem, nesse sentido para Sócrates, né? É a felicidade da alma. Então, a gente tem aí esses 3 conceitos, vamos dizer assim, relacionados para Sócrates, né? O bom, aquilo que é útil para a felicidade, né? Aquilo que nos conduz à felicidade. O conhecimento, então, que é a capacidade racional e radical do ser humano de conhecer e, por conta disso, um conhecimento moral universal que seria a própria virtude, esse conhecimento, né? E o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do ser humano, né? Então, que é um conhecimento fundamental. E a felicidade, então, como felicidade da alma, que é a própria concepção de bem, então, né? Bem, já para Platão, né, a ética para Platão, ela também está muito relacionada com a questão política, que a gente já falou, né? Então, ela tem uma ligação forte, né, talvez apareça ainda mais forte a relação e a atuação do cidadão em Platão, né, do que em Sócrates. Então, a concepção de ética para Platão, ela se relaciona com a própria política de Platão, né? Com a concepção metafísica dele, né? Que é o dualismo platônico, a teoria das formas, né? Os 2 mundos, né? O mundo das ideias perfeitas e o mundo sensível, né? Então, com essa concepção, né, dualista de 2 mundos, está relacionado, ligado intimamente, então, também com a teoria das formas de Platão e com a doutrina da alma, né, que a alma que é entendido como o princípio que anima ou que move o ser humano, né, não tem tanto essa conotação, não tem conotação religiosa, espiritual, né, então é importante que a gente compreenda isso, né. Hoje em dia, se a gente falar em alma, tem um outro sentido. Para Platão, era aquilo que movia ou que animava, né? Por isso, de ânima, né? Da alma. O de ânima, né? Que fala sobre a alma, então, é aquilo que anima, que move o ser humano, né? Grosso modo, a gente poderia hoje comparar com a mente, com a consciência do ser humano, enfim. Né? E que para Platão consta de 3 partes, né? Razão, vontade ou ânimo e apetite. Né? Então, são as 3 esferas, vamos dizer assim, da alma. Importante dizer que são 3 partes de uma mesma coisa, né? Então, não pense que para Platão tinha, então, 3 almas, né? Uma responsável pela razão, outra pela vontade ou ânimo e outra pelo apetite. Não, são 3 partes de uma unidade, tá? Então, nesse sentido, para ele,
A polis, então, a cidade-estado, é o terreno próprio para a vida moral, ou seja, para a atuação, né, moral do cidadão, e é necessário, então, o Estado, ele vê como algo necessário o Estado ou a comunidade política para que o homem possa se aproximar da perfeição, né? Então, ele acredita que o homem é bom enquanto cidadão, né? Então, é importante que o homem tenha esse espaço de atuação política, que ele atue enquanto cidadão. Claro que considerando, né, a gente não precisa aqui retomar, que vocês com certeza já viram, né, no semestre passado, que essa polis, né, e essa ideia de democracia era uma democracia, né, eu ia dizer muito distante da concepção de democracia que a gente tem hoje, mas já tenho dúvida se está tão distante assim, né? Acho que de certa forma está até bem próximo, né? Mas então, tinha todo nem todos eram considerados cidadãos, como vocês sabem, os estrangeiros, os escravos e os artesãos não eram considerados cidadãos, né? Então não tinham direito a voto, as mulheres não votavam, então tem todo um contexto, né? Uma democracia situada nesse contexto, então é importante que a gente tenha isso claro também, mas que era necessário, então, essa comunidade, né, política para que o cidadão pudesse atuar politicamente, né? E é o locus necessário, vamos dizer assim, para que o homem atue, né, enquanto bom cidadão. Para o Platão, o homem só é bom se ele é bom enquanto cidadão, se ele tem uma boa atuação política, né? Se ele está atuando enquanto cidadão dentro da polis, né? Se a gente pegar esse critério hoje em dia, né, talvez restem poucos homens bons, né, e mulheres boas, se a gente pegasse esse critério do Platão para o que é ser bom hoje, né? Se a gente depender de relacionar a bondade com a boa atuação política, né? A boa atuação enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? Talvez nem nós mesmos possamos nos incluir nessa concepção de bom, né? Então, fica muito demarcado, é importante que a gente tenha isso claro, né? Essa relação entre a ética e a política para Platão, tá? A atuação do cidadão, ela está intimamente ligada com a questão ética para Platão, né? E daí a relação também da alma com as virtudes, né? E a partir dessa caracterização, então, né, dessas partes da alma, a gente tem 3 partes para a alma, né? A gente tem 3 virtudes correspondentes e a gente tem um estado ideal, né, a semelhança da alma. Cada parte dessa alma corresponde, daí o Platão vai trazer a ideia de classes, então, né, a cada parte então dessa alma corresponde uma classe social especial que deve ser guiado por uma das virtudes da alma, né? Então, como a gente pode ver aí no quadro, né, a gente tem a alma, a alma bronze ou apetitiva, na qual a virtude que corresponde então é a temperança, né? E enquanto educação e função, né? Então devem se dedicar, né? Vamos dizer assim, aqueles que estão nesse contexto, né? Caracterizados nessa classe social, então devem dedicar-se à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Então, para Platão, aqui estariam os agricultores, os artesãos, aqueles que desenvolvem o trabalho mais braçal, vamos dizer assim, né? Então eles seriam dotados dessa temperança, né? Teriam
essa alma apetitiva, né, então deveriam desempenhar essas funções e inclusive serem educados para isso. Já a prata, né, ou a irascível, a sua virtude seria a coragem, né, e essa classe social então devia dedicar-se, né, e ter a função de ser guarda do Estado e de defender então a cidade, né, a defesa da cidade. Então, a ouro, então, ou racional, né, a alma de ouro ou a alma racional, tem a virtude da sabedoria, então, né, e teria a arte de dialogar, de governar, né, seria a parte intelectiva, então, né, e a classe, então, né, essa classe social, dentro do contexto, então, né, do Estado, da comunidade, teria essa função, então, de dialogar, de governar, sendo orientado por essa virtude, né, que seria a sabedoria, então. A cada parte, então, dessa alma corresponde uma classe social, né, que é guiada, então, ou que deveria ser guiada pela virtude, né. Então, como a gente viu algumas ideias principais do Sócrates e do Platão, né, é importante deixar claro que para Sócrates, então, né, o homem age retamente quando conhece o bem, então, né, daí por conta disso a necessidade de conhecer, né, e conhecendo o bem, então, ele não pode deixar de praticá-lo, né, mas ao mesmo tempo ele compreende que quem faz o mal não faz porque quer, né, mas faz porque desconhece o bem. Então, e ele acredita que ao aspirar, então, né, o bem, o homem se sente dono de si mesmo e, por conseguinte, vai ser feliz, então, né? Então, é necessário conhecer o bem e, uma vez conhecendo, né, uma vez tendo conhecimento do que é certo, do que é o bem, ninguém pode deixar de praticar o bem, né? Aqueles que praticam o mal, para Sócrates, o fazem por desconhecimento e não por má fé, vamos dizer assim, né? Não intencionalmente. E fazendo isso, né, almejando, aspirando, agir bem, né, aspirando o bem, então, o homem vai se sentir dono de si e, por conta disso, será feliz, né? Já para Platão, né, essa unidade entre moral e política, ela é muito forte e ele acredita que o homem se forma espiritualmente somente no Estado e mediante a subordinação do indivíduo à comunidade. Então, é necessário para que o ser humano seja bom, que ele esteja vivendo em comunidade, tenha uma atuação política enquanto cidadão, seja um bom cidadão e, nesse sentido, esteja subordinado, né, à comunidade. Tá bem?